Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, queridos, como é que vocês estão? Como foram no dia de hoje? Começaram o mês com o pé direito? Fizeram história aí nesse mercado? Porque sim, oportunidades não te faltaram. Dia de hoje extremamente... Não vou falar que foi somente direcional, né? Mas com boas oportunidades ali, sempre trabalhando na ponta compradora. Espero que você não tenha passado pelo problema que a gente passou lá na sala, tá? Na hora que nós abrimos a sala. Foi um pouco chato, mas vamos conversar aqui sobre todo o contexto. Você já sabe, o nosso operacional ele é 100% baseado, sim, na análise institucional do Smart Money. Mas o que mais norteia o nosso referencial é a liquidez. Não importa, galera, o mercado deixar uma referência de captura, precisa sempre confirmar todo o contexto. Felipe, mas eu tenho um cenário que dá para poder clicar. Sim, você deve clicar. Só que ou você é objetivo sempre ou você não é objetivo. Um clique aleatório não vai te tornar um operador no longo prazo vencedor. Um clique que você faz e tira um resultado ali relativamente bacana não quer dizer que você vai ter sucesso na sua jornada lá na frente, tá? Porque o que eu mais vejo, tanto de ex-alunos, alunos que estão lá iniciando a jornada junto com a gente, é vir e falar de operações que deram resultado numa aleatoriedade, porque um dia cravou um trade. Cuidado quanto a isso, você não vai se tornar um lucrador consistente no longo prazo dessa forma, beleza? E para isso você tem todos os conceitos junto com a gente lá na sala ao vivo, tá? Somos mais objetivos na operação? Sim. Às vezes temos um pouco mais de cautela para clicar? Sim. Mas quando a gente pega 2, 3, 4 operações, aquela sequência muito boa ali, o resultado ele aparece de forma muito saudável e satisfatória. Temos todo o requisito ali para poder lucrar e lucrar bastante. E no longo prazo a conta fecha. No final do mês, lá, operadores de conta real pagam DARF, operadores de mesa são aprovados, tem saques e você está perdendo tempo e está ficando de fora. Quero te ajudar, quero pegar na sua mão, link está na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo. Fechamos o mês de janeiro extremamente interessantes e começamos o dia de hoje. Galera, a sala no dia de hoje foi um negócio um pouco estranho. Deu 8,55 que o mercado abre o leilão ali pra gente. O que acontece? O leilão ele já entrega algumas situações, tá? Onde começa o leilão, nós já começamos a mapear o que pode acabar acontecendo. E hoje não teve leilão. Não sei se vocês passaram por isso, todos que estavam lá na sala junto comigo não encontraram a abertura do mercado no leilão, tá? Ficamos de 8h55 até as 9 horas apenas olhando e esperando para ver onde o mercado ia abrir. O índice simplesmente abriu nessa região aqui embaixo, tocou um FVG e simplesmente começou a subir. Não tínhamos muito o que fazer. Foi a mesma situação que aconteceu na segunda passada, tá? Abertura com gap de baixo, o mercado foi embora. Hoje não foi nada diferente. Abertura com gap de baixo, mercado 100% em alta. E aí, descemos o time frame e fomos analisando todas as possibilidades. Você já sabe que o nosso operacional é baseado em capturas de liquidez. Olha aqui as capturas de liquidez acontecendo. O mercado sobe, captura de liquidez, continua a movimentação, valida a estrutura, segue a ponta compradora. Primeiro ponto. Mercado captura a liquidez, rompe topo, segue a ponta compradora e valida a continuidade. Mercado captura a liquidez, rompe a última estrutura, valida a operação, segue a ponta compradora. Mercado captura a liquidez, infelizmente não rompe, mas deu mais uma oportunidade para você. Mercado não tem captura de liquidez nessa última subida. Olha a captura de liquidez acontecendo, o mercado avançando. Felipe, dessas operações aqui, quais que você me aconselharia a me posicionar para executar? Primeiro, galera, vamos falar aqui sobre essa referência aqui. Aqui foi o primeiro ponto que a gente estava analisando, infelizmente não teve muito o que fazer, não acionou o nosso 50%. Segunda operação, a operação talvez foi a mais interessante do dia, porém, entretanto, todavia, aconteceu um cenário que bem chato, tá? Que cenário foi esse? O mercado subiu reto e caiu reto. Lá na sala nós temos esse preceito de execução quando o mercado faz esses movimentos agudos, tá? Sobe e volta em A, desce e sobe em V, nós ficamos 100%
atentos, nós não executamos esse tipo de operação. Por quê? Quando sobe reto e cai reto, mesmo vindo de uma liquidez igual você está enxergando, a perspectiva desses movimentos são o mercado manipular o fundinho anterior e acabar dando continuidade. Então nós temos um pouco mais de paciência, tá? Mesmo que quando dá muito certo, nossa expectativa é ser mais objetivos, porque o longo prazo isso daqui não se sustenta tanto. Pô, Felipe, mas deu resultado. Ótimo. Faça. Não tenha medo de clicar. Terceiro, na verdade, né? Saímos essas duas operações aqui. Terceira oportunidade. Isso aqui foi uma captura de liquidez interna. Teve uma quebra de estrutura saudável, teve um novo ponto de indução. E sim, aqui eu até falei com o pessoal, a operação está aqui, você simplesmente deve executar. Só que o stop técnico dessa operação ficaria aqui abaixo. E aí esse stop iria superar o que nós gostamos de executar, que são 75 pontos. A proposta para o pessoal foi, vamos colocar nossa ordem um pouco mais abaixo para que esse stop permaneça intacto. Foi um belo movimento, mas o mercado não voltou para nos acionar. Felipe, mais uma captura de liquidez acontecendo. E agora, o que acontece nesse cenário? Não tem rompimento, observa, só passou com pavio. Se passa apenas com pavio, segue a ponta compradora sem uma execução saudável. E aí nossa referência finaliza com esse último movimento de alta, deixa pra gente essa liquidez muito bem desenhada e aí o mercado simplesmente captura essa liquidez e acaba acelerando esse movimento, dando a última pernada. Observe que nessa região aqui ficou muito bem desenhado um fundo extremamente saudável. E aí para o mercado capturar a liquidez. E aí não teve essa manipulação desse fundo. Olha onde o mercado veio buscar a última das referências, aquele order block de pavio lá, com stop logo abaixo, você tem mais um trade de continuação. Por que que você tem que estar sempre atento aos pontos de captura de liquidez mais um rompimento? Porque são deles que iniciam uma estrutura e são deles que o mercado vai acabar voltando para te dar talvez uma operação de confirmação. Preste muita atenção nisso. Eu até mandei para um aluno que eu até acabei validando uma operação aqui nessa máxima aqui, logo depois que a gente encerrou a sala, por entender que essa indução que estava acontecendo, esse movimento agressivo que o mercado deu, em algum momento que provavelmente foi notícia, tá? Essa velona absurda aqui e um reteste, foi uma oportunidade de efetuar essa oportunidade de venda. Aí você tinha alguns detalhes, né? A região de fechamento do pregão lá de sexta-feira foi um trade assim bem interessante que deu para tirar um resultado mesmo mais difícil, porque aqui mesmo tendo um pouco mais de 300 pontos, foi uma operação bem cansada. O mercado demorou demais para se desenvolver, estava muito travado. Mais do que o que aconteceu na abertura do índice foi o dólar, queridos. Que canseira o dólar, porque o dólar abriu hoje às 9h16 que a plataforma liberou essa reabertura do candle aqui. O candle simplesmente ficou maluco aqui. Depois de uma subida, todo mundo já está calejado lá na sala de interpretação. Essas movimentações que no mercado simplesmente para de ter força depois de uma movimentação mais agressiva para um lado e começa a fraquejar, você já começa a interpretar e procurar uma referência de entrada, porque esse tipo de situação, ou seja, a famosa deriva, valida para você referências de virada de preço. O mercado vai perdendo força e aí você tem que conseguir encontrar algum jeito de execução. Como? Não sei. É você que tem que armar essa oportunidade, tá? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Queridos, eu não vou cansar de falar. Jamais, jamais, jamais. Se você está enxergando a oportunidade, comece a criar algo ali que vai te dar referência de stop barato. Porque o que eu estou vendo muito com o pessoal lá da sala, que a gente está enxergando muitas leituras, nós estamos entregando muitas oportunidades de operações, só que o fato do stop estar um pouco mais caro, o fato de às vezes estar um pouco fora ali do nosso padrão operacional, a gente acaba ficando de fora. E você não pode deixar isso atrapalhar os seus resultados. Como assim?
Você sabe que aqui era uma região que você poderia batalhar uma venda, uma região que você poderia batalhar uma compra. Às vezes o mercado simplesmente captura uma liquidez e aí você fica esperando algo mais coerente, mesmo entendendo que o stop seu fica barato numa possível operação mais de risco. Clica, queridos, clica. Não tenha medo. Se o stop está barato, você não pode ficar perdendo, abre aspas, tempo em operações como essa. Simplesmente vai e executa. Fechou? Então, não perca oportunidades por medo de execução. Às vezes a captura da liquidez vai te deixar uma operação com stop caro. Aí sim você não precisa entrar porque está fora da sua referência de gerenciamento. Muita atenção quanto a isso. Referências de venda, referências de compra com stop barato, você tem que clicar. Você não pode perder para você mesmo essas movimentações, essas oportunidades. Fechou? Cautela sempre, disciplina a todo momento. O dólar ficou um pouco feio aqui para nós, tá? Teve esse movimento aqui bem agressivo. O mercado vem de uma captura de liquidez, você está na estrutura de queda. Não tem um rompimento saudável, mas tem uma continuidade. Índice, eu não acabei passando aqui, não falei, deixa eu zerar tudo aqui, tá? Gosto sempre de fazer isso. Eu às vezes até aconselho o pessoal lá a fazer dessa forma também. Não por algo ali maluco, tá? Mas para você começar a ter suas referências sempre bem atualizadas ali na sua cabeça. Olha só o que eu tenho. Observe que eu não marquei o topo necessariamente do dia, porque tem esse fechamento de estrutura lá de sexta-feira. Então aqui para mim é um ponto de extrema liquidez, tá? Muito cuidado com esse ponto de liquidez, mas muito cuidado mesmo. Aqui eu tenho esse rompimento, tá? É uma situação que ele andou e não saiu do lugar. Por quê? Muito travado, muito mitigado. Para que lado que você vai apostar? Eu falo com o pessoal que você tem que acreditar em alguma coisa. Acreditar numa alta? Não sei. Acreditar numa baixa? Não sei. O que você precisa é fazer a operação que você interpretou. Se a sua leitura é de alta, seja uma ponta compradora com muita coerência dentro do gerenciamento. Se a sua ponta é vendedora, se a sua leitura é de queda, seja um vendedor dentro do seu gerenciamento. Não operem com viés, operem com contexto. Paciência e atenção sempre. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, curtir e vamos com tudo e bora pro game. Valeu!